Salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí no canal mais uma vez, valeu pela participação sempre. Acontece que eu quero trazer aqui o conteúdo de uma garota que ela faz no TikTok principalmente, eu não sei se ela tem canal no YouTube, e eu também não me recordo muito bem se ela já apareceu aqui no canal, porque eu acho que eu já falei sobre ela, mas eu não lembro se eu publiquei esse vídeo, se eu só gravei e acabei desistindo de publicar, mas acontece que hoje eu vou fazer alguns comentários sobre os vídeos que essa garota faz aqui na página dela, do TikTok, porque uma coisa que eu já comentei para vocês que eu acho bastante interessante é sobre mulheres fazendo conteúdo da Red Pill, usando a Red Pill para falar para as mulheres, ensinar as mulheres, trazer dica para elas e essas coisas. E essa garota faz isso, mas eu considero que ela só foi até metade do caminho com relação às coisas que a gente fala aqui, né? Principalmente porque eu acho que ela está numa fase iniciante do que a gente considera como Red Pill, principalmente quando eu comparo o que ela diz com as coisas que eu, pelo menos, aparentemente dizia no passado, no começo do meu canal. Só que acontece que, qual é essa fase, principalmente, que eu consigo perceber no conteúdo dela? Que ela está muito ainda num momento de disputa de poder, que a Red Pill também é muito sobre poder, é você ensinar dicas para os homens, de um tipo de empoderamento, para os caras conseguirem saírem por cima, muitas vezes, das mulheres, ou pelo menos não serem por baixo. E eu percebo que ela ainda está nessa fase. Amiga, não me leve a mal. Mas essa sua culpa vem de uma mulher, vem de um lugar de uma mulher que ainda não pegou os macetes da vida. Vou te ensinar a ser mais esperta. Não tem nada de se sentir culpada, não. Mulher não tem que se sentir culpada pelas coisas. O homem gostar mais de você do que você dele é extremamente benéfico. Por quê? É a gente que se ferra, amiga. É a gente que é abusada. É a gente que toma lá. Eles andam. É a gente que é abusada. Sim, assim, na verdade, eu não acredito nisso, é por isso que eu falei, ela mistura muito a perspectiva feminista no conteúdo dela, de que as mulheres são oprimidas e as mulheres são vítimas. Tem muito de realmente um marxismo cultural na perspectiva dela, o que eu não concordo, eu já falei pra vocês, eu não vou criticar isso aqui nesse vídeo, que não é sobre isso. Mas vocês percebem que tem um marxismo cultural quando ela diz, somos nós que somos abusados, então é o que eu falei. Eu já falei isso no vídeo anterior. Primeiro que assim, cara, essa narrativa, vamos comentar brevemente sobre isso. Que é isso, cara? O Instagram tá abrindo aqui. Essa narrativa, cara, ela é muito perigosa, porque quando você se sente como vítima, você se sente no direito de machucar outras pessoas. Você começa a ter uma mentalidade meio que revolucionária, você se sente no direito de fazer maldade com outras pessoas. Que é justiça, né? Tô sendo justo, alguém me prejudicou, os homens fizeram tal coisa comigo, eu vou devolver. Então muito do feminismo vem desse marxismo cultural, da narrativa do opressor e do oprimido, né? Do mocinho e do vilão, onde o homem é o vilão, um vilão histórico, né? E as mulheres são as mocinhas, as coitadas, as que sempre sofreram e etc. Né? E isso é muito perigoso, cara, porque isso te dá aval para você prejudicar, às vezes, uma outra pessoa que nem fez nada com você, porque talvez outra pessoa te prejudicou, porque você tem a ideia de que isso aconteceu. Às vezes você nem passou na pele. No caso dela, ela comenta em alguns vídeos que ela passou. E às vezes você quer descontar isso em outros homens, assim por diante. Então é muito perigoso, cara, essa narrativa vitimista, né? Porque te dá o direito de ferrar outra pessoa, de fazer maldade às vezes com outra pessoa, porque você é uma vítima, então você só está devolvendo na mesma moeda, você está retribuindo. Andam em cima das costas da gente. Então se você não tá extremamente apaixonada, mas ele tá te tratando super bem e ele tá apaixonado, você tá no controle da situação. Sabe aquela frase? Entendeu? É exatamente isso. Né? Aquele que gosta mais, aquele que gosta menos tem mais poder sobre o outro. Aquele que se importa menos tem mais poder sobre o outro. Então é o que eu falei. Ela tá numa dinâmica de jogo de poder ainda. Só que agora é o seguinte, cara. Tem algumas coisas que, assim, meio que é um tanto quanto limitado. Porque esse cara pra você, mulher, é um prêmio de consolação. Né? Você se sente culpada, cara, é uma experiência horrível, é uma experiência ruim. Eu acho que isso volta pra você. Eu não acho que isso é bem-vindo, esse tipo de comportamento. Se você quiser ter uma frieza em omitir do cara, que é aquilo que eu falei da vítima. Porque os homens são vilões históricos. Cara, isso, principalmente no TikTok da gringa, meu, isso tá uma febre, cara. Das mulheres tóxicas de verdade. De fuder o cara e foda-se, tá ligado? Porque o homem é filha da puta, né? É o que eu falei pra vocês, cara, do marxismo cultural. Agora elas estão numa etapa em que, assim, elas não estão escondendo mais isso, elas não estão omitindo, elas não estão mais indo pelas entrelinhas, elas se sentiam confortáveis em falar coisas absolutamente tóxicas e abusivas contra os homens, em usar essas técnicas. Vocês viram o vídeo da garota falando, cara, perdeu o emprego, termina, foda-se, não sei o quê. Né? Então isso tá bem também na moda, né? Essa fase do marxismo cultural de retaliação, de revolução, de vingança. Sou uma vítima, entendeu? Se eu matar você, cara, você vê alguns comunistas falando isso. Entendeu? Se eu matar vocês, se eu fizer tal coisa com vocês, entendeu? Cara, vocês estão pagando pelo que vocês fizeram contra nós. É tipo isso.
Esse é o marxismo cultural, cara. E na mentalidade feminina, chega a esse ponto de fuder o homem. Foda-se, pisar no cara, usar o cara, se o cara sofrer, se acabar com a vida dele, não interessa. O homem merece, pelo que vocês já fizeram com a gente. Cara, que eu falei, velho, se você acha que você tá certa, se você quer agir assim, o problema é seu. Como tudo aqui na vida, uma coisa que eu aprendi aqui, cara, é que o karma é uma verdade, cara. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga. Observando, continua avaliando, porque no fundo mesmo, quem escolhe é a mulher. E se você quiser aprender mais, corre no link da bio. Isso é cope. Então, é que eu falei, cara, é aquela questão. Quem escolhe a mulher, cara, não tem como. Sabe por quê? Porque tudo bem, você pode escolher, isso é verdade. Você escolhe, mas tem um limite de quem você está escolhendo. Sacou? O que adianta você escolher se você não for escolhida? Entende? Então você percebe que algumas mulheres, cara, na rede social, foi principalmente por isso que eu quis trazer o conteúdo dela, porque o dela pra mim foi um grande exemplo disso. Muitas mulheres na rede social, elas estão numa viagem. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Merece um vídeo. Muitas mulheres, cara, na rede social, elas estão viciadas em Instagram, mano. O que essa mistura de Instagram, né, like, comentário e selfie, câmera frontal, tá destruindo, cara, o cérebro das mulheres. Né? Tá tendo tipo um efeito que a pornografia tem na cabeça dos homens. Por causa de hits de dopamina. Elas estão viciadas, elas não estão percebendo, cara, que elas estão viciadas em dopamina de rede social, em dopamina barata. Elas estão trocando uma experiência foda que ela pode ter pra isso. Tem muitos homens que eles aceitam prêmio de consolação sexual. Mas pelo hit de dopamina e de validação do ego que ele vai ter pra se provar pra si mesmo de que ele consegue. Mas não pela experiência em si. A experiência foi uma bosta. Mas ele provou pra si mesmo que ele consegue. E as mulheres, muitas, você percebe na rede social, elas estão se sujeitando a isso. Elas estão se sujeitando a ter um prêmio de consolação afetivo, mais pelo hit de dopamina, de se sentir empoderada, no controle, no poder, e não sei o que lá e tal. Entendeu? Ela tá mais preocupada em gozar com o próprio ego do que em gozar com o homem, tá ligado? Quando eu falo gozar com o homem, eu não falo no sentido somente sexual, eu falo no sentido de gozar experiências, gozar no termo da palavra, né? De gozar experiências com o cara. Só pra você ter um hit de dopamina, pra você ficar, é um narcisismo, pra você ficar se autoafirmando pra você, eu sou foda. É tipo você se olhando no espelho e falando, como eu sou bonito, como eu sou foda, como eu sou bonito, como eu sou foda, e você precisa do espelho devolvendo pra você, tá ligado? Você é. É você conversando com o espelho, cara. É você falando com o espelho. É um negócio que você tá escolhendo viver a vida olhando pro espelho, cara. Eu falei, velho, muitas vezes o cara que chega em você e tal, e ele conversa com você, não quer dizer que você foi escolhida, quer dizer que você é aquela que ele consegue. E essa é uma coisa que ela fala, pra se gabar. Isso se volta contra você, cara. Ela fala assim, nós mulheres escolhemos, os homens ficam com o que eles conseguem. Se você é a mulher que ele conseguiu, quer dizer que você é um prêmio de consolação pra ele, cara. Quer dizer que você é só, tipo, literalmente você é um prêmio de consolação sexual. É isso que você quer ser, cara? Se você for a... Ela mesma fala, isso é um fato. O homem fica com a mulher que ele consegue. Só que isso se volta contra você. E se você for a mulher que ele consegue e não for a mulher que ele quer? Você nunca vai ser boa o suficiente para ele. Muitas vezes vocês mulheres passam por isso por causa disso, cara. Porque você é justamente a mulher que ele consegue e não a que ele quis. Por isso que ele faz isso com você, pisa em você, te trata mal, te troca. Muitas mulheres, isso você está se ofendendo a si mesma. Se você, mulher, ficar falando que você só sai com homem liso e você não quer mais homem liso, você está ofendendo você mesma. Entendeu? Se você sai só com homem liso, isso diz mais sobre você do que sobre ele. E a mesma coisa essa questão da mulher escolher. Você escolhe. Realmente. Mas será que você foi escolhida? O que adianta você escolher o cara que não quis te escolher? O que adianta você... Você vai ser a mulher apaixonada que vai sofrer. Porque o cara não gosta tanto assim de você. Você escolheu ele. Mas ele não escolheu você. Você foi a que ele conseguiu. E se você inverter, se você for a mulher escolhida, as duas experiências são miseráveis, cara. As duas experiências são miseráveis. Mas eu duvido hoje, cara, que um homem e uma mulher vão se envolver com tanto conhecimento que a gente tem, de red pill, de coach, de livro, de não sei o que. Não é possível que você vai se arrebentar se envolvendo com alguém. Pode ser que dá um negocinho ruim aqui, mais ou menos. Mas você não precisa, cara, ter toda essa, entendeu? Toda essa ultra prevenção com todo o conhecimento hoje que você tem. Hoje você pode, entendeu?
tem mais liberdade, etc. E nesse caso, se você tiver, o problema é você encontrar oportunidade para isso. Imagina no passado as pessoas que não tinham um monte de livro, um monte de não sei o quê, entendeu? Mesma coisa o homem. Porque eu vejo os caras falando pra mim, isso aqui é red flag? Isso é red flag? Isso é red flag? Eu falo, irmão, você já tem conhecimento pra caralho sobre isso, agora vai, velho. Agora resolve aí, cara. As pessoas, principalmente as mulheres, elas estão viciadas nas redes sociais. Isso tá destruindo a saúde mental delas, cara. Literalmente falando. Né? E elas preferem isso. Um hit de dopamina, oriundo da rede social, oriundo dessa porra de empoderamento, né? Do que viver a vida real, principalmente, e ter experiências reais e verdadeiras, e saudáveis, inclusive, né? E significativas, marcantes, do que você ficar tendo hit de dopamina barata, né? Valeu, até a próxima, tamo junto aí, muito obrigado.